Bom dia, Maria João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. Eu sou Francisco Gomes, comigo tem o André Ferreira e sejam bem-vindos aqui a mais um Liberdade de Expressão, o primeiro da nona temporada. Agradecer à Maria João e à Rádio Terra Nova por há 8 anos nos terem aberto aqui os microfones e nos manterem aqui ao longo destes últimos 8 anos. Também aqui no primeiro programa pós 25 de Abril, um 25 de Abril especial, 52 anos da Revolução que nos trouxe a liberdade, 50 anos de entrada em vigor da nova Constituição da República Portuguesa. É sempre bom e é sempre um motivo de orgulho poder celebrar o 25 de Abril e a liberdade de expressão que nos trouxe aqui, que nos permitiu ser quem somos e podermos hoje aqui estar a falar é graças a ela. Falaremos mais do 25 de Abril mais à frente, mas vamos começar aqui por dar nota de parabéns a primeiro ao hóquei feminino do Benfica, que venceu a sua 12ª Taça de Portugal feminina em hóquei patins feminino. Parabéns ao Benfica, mais uma conquista, a manter a sua hegemonia total e completa na modalidade. Dar também os parabéns ao Futebol Clube do Porto, que também este fim de semana, no sua vertente feminina, conseguiu carimbar a subida à Liga BPI. O novo projeto, um projeto muito recente do Futebol Clube do Porto, muito interessante, com jogadores com muita qualidade. Para o próximo ano vai estar no convívio dos grandes e da elite do futebol no feminino em Portugal. Já este ano também terá a final da Taça de Portugal frente ao Benfica, um jogo que promete ser muito interessante, que se irá realizar ao que tudo indica, mas sabemos como é que a Federação pode mudar isto de um momento para o outro no estádio do Jamor, mas dar também os parabéns à equipa feminina do Futebol Clube do Porto por esta conquista e falar da equipa de futebol feminino do Sport Lisboa e Benfica, que se sagrou ex-campeã, 6 campeonatos em seguida para esta equipa, após os 5 conquistados ao comando de Filipe Patão, surge o sexto ao comando de Iva Batista, e como o prometido é devido e eu sou uma pessoa de palavra, vem aqui assumir que sou um idiota. Pelo visto, no início do ano, eu disse que o Benfica não ia ganhar nada, pelo menos o campeonato já ganhou, ainda falta a Taça Portugal, vamos ver o que é que aconteceu, mas sou um idiota, não tenho nenhum tipo de problema de assumir isso a nível pessoal e quando erro, até ainda para mais, com um motivo tão positivo como uma conquista do Benfica assumiu, mas volto a referir aquilo. Ivan Batista não é treinador para o Benfica, provou ao longo da época ser muito, muito curtinho as suas capacidades, tem que mudar, o Benfica tem que mudar, tem que respirar, não é porque se ganha que está tudo bem, muito pelo contrário, pode-se ganhar as coisas estarem muito, muito mal. Acho que, e volto a dizer, o Benfica foi mais campeão, tem muito mérito as jogadoras, mas muito de mérito dos adversários, mas parabéns ao Benfica pela conquista do título e duas coisas importantes para a direção de Rui Costa. Primeiro, renovar rapidamente com o Lúcio Alves, porque este jogo com o Braga provou-se que o Lúcio Alves o seu contrato tem que ser renovado o mais rápido possível. E uma coisa que esta direção de Rui Costa quase nunca faz, que é pensar no futuro e pensar no melhor para o Benfica. Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia ouvintes da Terra Nova. Palavras bonitas que o Francisco dedicou aqui, não só ao 25 de Abril, mas também ao início do nosso programa e dos nossos 8 anos aqui presentes no Liberdade de Expressão. E também faço o meu agradecimento à Maria João e à Terra Nova por nos abrir e continuar a abrir o microfone ao longo das semanas. Relativamente a este primeiro ponto prévio, é deixar os parabéns às três equipas, às duas do Benfica femininas e à feminina também do Futebol Clube do Porto, pelas conquistas. De resto, concordo com tudo o que o Francisco disse e lá está, uma vez mais, os parabéns então às três equipas pelas suas vitórias. Numa nota rápida também, vamos falar do desastre que infelizmente aconteceu em Chernobyl. Faz este ano 40 anos do desastre nuclear civil que infelizmente provocou muitas mortes e acabou por também provocar demasiada radiação que uma pessoa normal não consegue assimilar e, portanto, marcar então aqui este desastre e ficamos aqui com a nota então destes 40 anos. Esperar que tenhamos aprendido alguma coisa enquanto humanidade a não cometer exatamente outra vez os mesmos erros e, portanto, fica aqui então assinalada esta data também importante, também ela é importante, de um dos maiores desastres nucleares que aconteceu no nosso planeta. Sim, e acho que toda a gente tem que tirar ligações daquilo que aconteceu em Chernobyl há 40 anos. É um desastre, imagens que ainda hoje nos chocam e que existem muitos documentários por aí que falam muito bem, tratam muito bem o tema e acho que é sempre complementar e, como o André disse, tirar ilações e que se aprenda alguma coisa com este desastre numa fonte de energia que é muito polémica, mas também é muito útil como é a energia nuclear e que tem os seus perigos como qualquer outra e por isso quando acontece tem que ser estudado, tem que ser preparado e que o futuro tem que ser evitado que outras coisas como esta possam voltar a acontecer.
continuando nos nossos pontos prévios sobre aquilo que Toy disse nos prémios Play da RTP, a dada altura no seu discurso Toy, referindo-se aos vencedores da Eurovisão, falou com uma rapaziada vencedora da Eurovisão e ao possível boicote de Portugal à Eurovisão, devido à participação de Israel. Toy disse que percebe que os vizinhos, eu não se referiu diretamente aos vizinhos, não disse o nome da banda, mas toda a gente percebeu quem é que era, porque os que ganharam a Eurovisão, percebi que eles não fossem, eram rapaziada nova, palavras de Toy, tinham que se promover e eu percebia muito bem isso. A única crítica que eu lhes fazia mais a sério é o facto de eles terem dito que cultura não é política. O Toy não concorda com isso, Toy concorda e acho muito bem, percebo perfeitamente os argumentos de Toy, que cultura é sim política e deve sim ter cuidado e estar presente na política e não teve problemas de assumir isso. E depois referindo-se com palavras muito pouco simpáticas a Netanyahu, chamando o assassino de crianças, e a Donald Trump com uma palavra que nem sequer posso pronunciar aqui. Em relação a estes dois, eu acho que foi a melhor parte do discurso Toy, no sentido de que a parte que mais cara, que eu acho que não devia haver assim tanta discussão quanto isso. Mas o que mais me choca é o facto de um discurso Toy que parece um discurso moderado. Eu não acho que os vizinhos sejam assim, o problema não é eles participarem. Na opinião do Toy, não deviam participar, mas que fazem muito bem e que percebem o facto de eles participarem. A crítica que eu estou a ter a ver com a parte da fala deles, da cultura, a não ser política, e acho que uma opinião moderada como a que estou a ter não devia ser a questão para tanta polémica. Acho que uma opinião moderada, e é estranho os tempos em que vivemos em que uma opinião moderada é polémica. Sim, não nos esquecer que o 25 de Abril foi marcado exatamente com a primeira senha, que foi o e depois do adeus, portanto aqui um bocadinho de cultura assim misturada com política, portanto acaba por estarem sempre um bocadinho ligadas, mas acho que Toy, a única coisa que ele provavelmente deve queixar exatamente, que ele se deveria ter queixado exatamente no seu discurso, ou neste caso, quero eu dizer que o que eu percebi do que ele se queixou no discurso foi exatamente que Netanyahu e Trump, relativamente àquilo que eles fizeram, é que está completamente errado e pronto, o resto o Francisco explicou e disse muito bem, e eu concordo exatamente com aquilo que ele também disse. Agora, noutro ponto prévio, vamos falar do que aconteceu nos Estados Unidos. Donald Trump e Melania Trump acabaram por ser retirados do jantar anual com os correspondentes da Casa Branca depois de um homem ter aberto fogo contra elementos da equipa de segurança. Um agente do FBI foi alvejado com uma caçadeira, mas foi salvo pelo colete à prova de balas, pelo menos foi o que referiu o presidente norte-americano numa notícia divulgada pelo New York Times. O suspeito, entretanto, já foi detido. Espera-se, obviamente, que agora se faça uma investigação para realmente se perceber os motivos desta pessoa ter tentado atacar Donald Trump. E, infelizmente, o que me assusta é que isto já começa a ser exatamente o normal do que acontece nos Estados Unidos. Nós, semana após semana, temos vindo a trazer problemas e situações que acabam por chocar qualquer pessoa que ouça as notícias que nós, por exemplo, vimos trazer ou que vamos apanhando na internet. No entanto, já começamos a olhar para isto e a dizer que já é um normal, o que não deveria acontecer. Portanto, acho que devemos ter exatamente cuidado relativamente àquilo que se tem andado a passar no estrangeiro. Acho que os norte-americanos têm de tomar exatamente medidas mais drásticas, e nós ainda na semana passada falámos sobre a lei do porte de armas. Devem tomar medidas cada vez mais drásticas relativamente a isto e ter exatamente cuidado com aquilo que os apoiantes ou os não apoiantes, neste caso de Donald Trump ou de qualquer político, pensam ou fazem, já que a polícia norte-americana acaba por ter mais controle relativamente ao que os seus cidadãos fazem, ou acesso mais fácil àquilo que eles publicam, acaba também por se calhar ser mais útil agir com a melhor forma, mas destacar exatamente também o trabalho que o FBI fez ao deter o suspeito, e ele agora vai ser presente a tribunal e vamos esperar que tenha um castigo ajustado àquilo que realmente fez ou tentou fazer, neste caso, que felizmente não aconteceu, mas vamos ver e esperar que os Estados Unidos mudem. Vai ser um desejo muito grande de concretizar, mas esperemos que os Estados Unidos mudem esta maneira de pensar e que caminhem para um futuro sem este tipo de problemas a acontecer semana após semana. Sim, e eu, em relação a isto, faço minhas palavras do presidente do Brasil, Lula da Silva, que já condenou o ataque, dizendo que a violência política afronta a democracia, e acho que teve perfeito o presidente do Brasil, e também com muita classe, aqui a manifestar a sua solidariedade com o Donald Trump, porque eu acho que, ao contrário, seria muito difícil de acontecer, porque é assim, há coisas mais importantes do que as rivalidades ideológicas, e a defesa da democracia, da não violência na democracia é uma coisa que maior do que as rivalidades ideológicas. E que muito rapidamente dar um alerta sobre uma burla que está a acontecer através do MBWay, pessoas enviam dinheiro a outras, podemos receber uma quantia monetária e depois uma mensagem para devolver esse dinheiro. O que a PSP pediu que nós fizéssemos caso isso acontecesse e nós não conhecermos a pessoa que está do outro lado a pedir-nos essa devolução do dinheiro, é contactar imediatamente a nossa entidade bancária
e uma autoridade, a PSP, a GNR, uma autoridade para que o processo seja levantado e que consigamos nos livrar desse problema com a máxima segurança possível. Por isso fica aqui também o aviso. Sim, o que realmente se pede é que não reenviem o dinheiro que vos enviaram para ninguém, porque o mais provável é que depois o número de telemóvel e depois o nosso nome pessoal fique ligado provavelmente a uma rede criminosa, o que ninguém quer. Portanto, caso isso vos aconteça, façam o que o Francisco aconselhou e que também um vídeo da PSP também já publicou. Entrem em contacto com o banco, peçam os comprovativos todos e depois façam queixa junto às autoridades que correspondem à vossa cidade, vila, aldeia, o que seja. Mas lá está, principalmente é ter cuidado. Vamos agora falar dos temas e vamos falar do 25 de Abril, muito rapidamente celebrar o festejo deste ano, dos 52 anos, como o Francisco disse, do 25 de Abril e dos 50 anos da Constituição desta nova forma de Portugal, neste caso. Milhares de pessoas assinalaram então esta data com desfiles em Lisboa e no Porto, muito pelo país foi celebrado o 25 de Abril da forma como deve ser celebrado. No entanto, damos aqui mais destaque a Lisboa e Porto, que é onde aglomerou mais pessoas. As celebrações do 25 de Abril também na Amadora ficaram marcadas pela inauguração de um memorial dedicado a Mário Soares, portanto aqui destacar uma das pessoas importantes daquela altura que lutou também relativamente à liberdade em 1974. No entanto, o que nos chateou a mim e ao Francisco principalmente foi que vai passar a ser proibido hastear bandeiras de movimentos, partidos ou associações em edifícios públicos. A nova lei que foi aprovada por PSD, Chega e CDS determina que apenas bandeiras institucionais devem ser exibidas. Estão previstas multas até 4.000 euros. O diploma determina que bandeiras associadas a movimentos considerados ideológicos, partidários ou associativos não podem ser colocadas ou exibidas quer no exterior, quer no interior de edifícios públicos. A proibição aplica-se igualmente, por exemplo, a bandeiras como as da Palestina ou as da Ucrânia, que foram frequentemente usadas em manifestações de solidariedade ao longo destes anos que passaram, e a exibição dessas bandeiras de países estrangeiros só é permitida em contextos oficiais, diplomáticos ou protocolares. A lei salvaguarda a exibição das bandeiras institucionais, incluindo a bandeira nacional da União Europeia, bem como entidades de Estado, regiões autónomas, autarquias e forças armadas de segurança, e estas restrições não se aplicam a eventos realizados em espaços privados, mesmo que abertos ao público. Isto acaba por ser exatamente uma lei que não vem alterar em nada daquilo que está mal no nosso país. Nós, quando vamos a caminhar pela rua fora e vemos uma bandeira portuguesa hasteada na Câmara Municipal, nós não pomos a mão ao peito e começamos a cantar o hino. Portanto, não existe também qualquer motivo para nós vermos uma bandeira de alguma ideologia ou de alguma associação ou de algum movimento, olhamos para a bandeira e começamos a pensar exatamente que vamos passar a fazer aquilo aqui logo no meio da rua. Não, isso não acontece. Há outros problemas em Portugal que acabam por ter mais necessidade de alteração, como por exemplo a saúde, a educação, a habitação, e este problema das bandeiras acaba por não ter exatamente problema algum, porque não vem alterar em nada e nós nem todos os dias temos este tipo de bandeiras diferentes do que as nacionais ou da União Europeia hasteadas nos edifícios municipais. Portanto, não vai alterar em nada. Acho que foi uma medida muito má por parte do governo e destes três partidos que eu mencionei. Estamos a ter uma inclinação destes três partidos para algo que não deveria existir em Portugal. Vamos esperar que num futuro próximo esta lei seja revertida, porque isto em nada modifica o que é o nosso país, o que é a liberdade, e acho que existem problemas que devem ser trazidos para cima da mesa da Assembleia da República, devem ser tratados realmente como eles merecem e devem ser alterados para que Portugal possa subsistir e sobreviver como um país normal que deveria ser. Eu lembro-me que há pouco tempo houve umas tarjas muito estranhas estendidas na Assembleia da República e numa dessas tarjas era do movimento LGBTQIA+, ou de qualquer outro movimento parecido. Era assim de um dos três partidos que votou neste projeto de lei e nesta lei. É curioso como é que as coisas mudam. É mais uma daquelas leis que este governo da AD nos tem feito, que é para manter os aliados próximos, um certo aliado que este governo da AD faz. Eu gostava muito que Luís Montenegro se lembrasse do não é não, mas como sabemos, Luís Montenegro tem graves problemas de memória para várias coisas, não se lembra de empresas e de casas. É uma coisa que acontece muitas vezes a Luís Montenegro. Uma coisa que eu gostava de me esquecer é do facto de eles terem um voto meu. Mas infelizmente não posso, por isso continuarei aqui a criticar a AD, porque eu votei no governo da AD porque pensei que fosse ser o melhor projeto para o país, pois visto estava completamente enganada, uma coisa que me acontece muitas vezes, e espero mesmo que façam isto, porque correm o risco de, para o ano valer o que valer, terem menos um voto, nas próximas eleições valer o que valer, ter menos um voto, e gostaria mais uma vez de fazer pergunta à Comissão Nacional de Eleições se podem envolver o voto. Para a semana cá estaremos para fazer mais amigos pelo Portugal e pelo mundo. Até para a semana. Até para a semana.